Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma teoria que circula pela internet, que é conhecida como a teoria da lacuna. Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas antes, eu peço que você se inscreva, se já é inscrito, deixe seu like, comenta o que você vai achar deste vídeo e compartilha aí, tá bom? Então vamos lá. Veja só, o que seria a teoria da lacuna? Algumas pessoas vão para o livro de Gênesis, tá? Gênesis capítulo 1, pega aí tua Bíblia. Gênesis capítulo 1, e algumas pessoas, elas leem o versículo 1 e, veja só, e elas entendem que do versículo 1 para o versículo 2, algo aconteceu e fez com que a terra ficasse sem forma ou distorcida, como se um caos tivesse vindo sobre o planeta Terra. Então veja só a leitura do versículo 1 e do versículo 2, que diz assim, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, eles dizem, olha, no princípio, ou seja, Deus ele cria espaço, tempo, matéria, e aí ele criou o planeta Terra. Isso é no versículo 1 que eles dizem. Aí no versículo 2 diz assim, a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então eles dizem assim, olha, versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, a terra aparece sem forma, vazia, e trevas estavam sobre a superfície do abismo. E eles dizem, não, Deus ele é bom, ele cria tudo perfeito. Como poderia agora a terra estar com trevas, né? Ou deformada, enfim, esses são os argumentos. Eu, sinceramente, respeito quem pensa dessa forma, não tenho nenhum problema, não tenho nenhum problema mesmo. O problema quanto a essa teoria é que ela não encontra respaldo bíblico. Você não encontra nenhum texto que ampare essa teoria de que Deus cria no versículo 1 e entre o versículo 1 e o versículo 2, talvez milênios se passaram e algo aconteceu que causou uma devastação na terra. E alguns dizem, entre o versículo 1 e o 2 foi quando Lúcifer foi lançado na terra, quando houve a rebelião, e Deus então lançou o diabo e houve toda essa destruição na terra por conta da queda de Lúcifer, não é? Alguns dizem isso. O problema, primeiro, parte de Lúcifer, que é uma palavra que não tem nos originais. Vamos lá. A segunda coisa, como eu disse, essa teoria ela não encontra respaldo bíblico. Então é muito complicado nós afirmarmos algo, dizermos, foi isso que aconteceu, quando falta informação bíblica para isso. É perigoso demais, sabe, ir além do que está escrito. Agora, eu vou mostrar para vocês o que, na minha opinião, faz mais sentido, principalmente quando lemos o texto com atenção e analisando o que é colocado nos versículos que sucedem. Veja só, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui há uma descrição geral. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 em diante, aliás, a partir do versículo 3 em diante, né, vai ser narrado como Deus cria, o que ele colocou, as criaturas, as plantas, enfim, os astros, enfim. Quando nós paramos para ler com atenção, nós vemos que o versículo 1 fala de uma forma bem geral, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem o versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Então veja, dá uma descrição geral, né? Deus criou, e aí os versículos que vêm em seguida, eles descrevem como Deus criou, o que ele criou em cada dia, no primeiro, segundo, terceiro, enfim. O que ele criou em cada dia, o que ele fez aparecer em cada dia, as separações que ele fez e os seres que foram criados, as plantas e tudo mais. Quando nós analisamos o texto bíblico, o relato de Gênesis no capítulo 1, nós podemos compreender que nada mais, nada menos, o versículo 1 é um relato geral e os versículos que seguem são uns relatos com uma descrição mais detalhada. No primeiro dia ele fez isso, dessa forma, assim. No segundo foi aquilo, daquela forma, daquele jeito. Então, é algo mais detalhado nos versículos que seguem. Então, eu não vejo espaço para a teoria da lacuna, né, dentro do texto de Gênesis. Eu não encontro nada que diga que o diabo foi lançado justamente nesse período que alguns entendem como sendo versículo 1,
aliás, como sendo entre o versículo 1 e o versículo 2, eu não encontro nada na Bíblia que diga que o diabo foi lançado nesse período e que por conta desse diabo caindo na terra, houve toda essa devastação e por conta disso a terra ficou sem forma e vazia. Ao meu ver, veja só, o que eu compreendo, o que eu vejo no texto claramente é o que eu disse agora há pouco. Primeiro versículo, uma descrição geral. Os versículos que seguem, uma descrição detalhada, o que ele criou em cada dia. Comenta o que você acha, se você não acredita, se você acredita na teoria da lacuna. Como eu disse, não tem nenhum problema para mim, você pode acreditar ou não. Eu peço apenas que você examine a escritura com atenção e busque informações que possam justificar ou corroborar aquilo que você diz ser a verdade. Um abração, até o próximo vídeo.